Bom, aí chegamos lá em 1985, a Fórmula 1 apareceu aqui, né, Maurício? O que aconteceu foi que, como eu corria de Saab, eu não cheguei a liderar o campeonato ou ganhar o campeonato inglês de Fórmula 3. E os principais que chegaram em primeiro, segundo, terceiro foram convidados para participar de Macau. É um tipo campeonato mundial, uma prova mundial de Fórmula 3, no circuito de Macau, lá na Ásia. Circuito de rua, né? De rua. Eu fiquei na Inglaterra, tá? E a Benetton, a Toleman, até então patrocinada pela Benetton, resolveu fazer um test drive, um teste de pilotos novos em Paul Ricard. E como eu não estava correndo em Macau e estava na Inglaterra, fui convidado a participar desse torneio, tá? Desse teste. Tá? Era muito comum naquela época teste de novatos, né? De Pegava novatos. pilotos ali da Fórmula 3, da Fórmula 2, né? Só que a maioria era pilotos da Fórmula 2 Tá. e da antiga Grupo C. Tá? Então tinha o Alessandro Nannini, que corria de Lancia no campeonato de Grupo C. Tá? Tinha o Johnny Cecotto, que corria de Fórmula 2. Venezuelano? Né? Tinha o Gabriel Tarquini, que corria era Fórmula 3000 na época, não tinha tanto italiano, 3000 de Fórmula 2. Eu sei que ele estava numa categoria superior. E eu era o único de Fórmula 3 que estava lá para andar, né? Tanto que eu fui o último a andar de todos, eu fui o último a andar. Ou seja, quem tava lá para andar tinha muita experiência, né? Bem de mais carros do que eu. rápidos, bem mais do que você, né? A única vantagem que eu tinha, que como era da mesma estatura do que o Theo Fabi, e o Theo Fabi era o piloto principal na época, tá? Eu vesti a posição de guiar dele. Quer dizer, Sentou? não tive problema com pedais, bancos, nada disso. Legal. Eu sentei no banco dele e no fim do dia eu era o mais rápido, só tomando um segundo do Theo Fabi. Foi o piloto revelação mais rápido de todos que foram testar lá. Legal. Daí, o ano seguinte, a foto de baixo aqui, tá? Isso. É um shakedown antes da corrida do Brasil. A Benetton comprou a Toleman e começou a se chamar a equipe Benetton de Fórmula 1, tá? A Toleman já não existia mais. A Benetton, que era patrocinadora, virou dona da equipe e precisava fazer o shakedown do carro para vir para o Brasil. Era na Inglaterra, 0 graus de temperatura. Aqui do lado não dá para ver, mas era neve, tá? E eu fiz o shakedown para mandar esse carro pro Brasil para participar do Grande Prêmio do Brasil, e eu tava já na Inglaterra nessa época. Como é que aquece pneu nessa temperatura? Aí tá, não aquecia, não porque aquecia, né? eu punha a primeira, segunda e terceira e patinava. E não tinha aquela estrutura de cobertor, de aquecimento, não tinha nada, tá? Sim. E, na verdade, era mais para checar se estava funcionando tudo, se não tinha nenhum vazamento, não tinha nada. Você pode ver que o carro nem espelho retrovisor tinha, tudo, e Tá cru, né? fizemos o check-down e o carro veio para o Brasil, para participar do Grande Prêmio do Brasil. Ó, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que andou de Fórmula 1. Qual que é a experiência, Maurício? Que é diferente? Dá para explicar para um leigo que andar no Fórmula 1? Bom, na época é difícil de explicar, porque eu parti do Fórmula 3 que tinha 200 cavalos para um Fórmula 1 que tinha 700, 800 cavalos na época, tá? Então, o meu maior desafio foi vencer a força centrífuga nas curvas, por causa do pescoço. Eu fazia as curvas, a primeira volta tudo bem, mas na terceira e na quarta o pescoço caía, a cabeça caía pro lado, tá? E a desaceleração muito rápida, por causa dos aerofólios, da pressão aerodinâmica. Quando você tira o pé, o carro praticamente para, tá? E a aceleração, logicamente, era muito maior do que a Fórmula 3. Tanto que eu demorei 2, 3 voltas até ver as placas de box de sinalização, porque quando eu virava para olhar já tinha passado a placa. Naquela época não tinha rádio, não tinha nada, era só sinalização via placa. Via placa. Tá? E tanto que no teste que eu fiz eu não consegui melhorar meu tempo, porque eu virei numa curva de alta, o carro virou e a cabeça não virou, eu saí rodando. Nossa. Entendeu? Então a grande diferença do Fórmula 1 para mim foi a potência, a aceleração e a pressão aerodinâmica, tá? Em termos de rapidez, hoje se compara a um kart shift.
Só que o kart shifter não tem a pressão aerodinâmica que tem o Fórmula Que 1. tem o Fórmula 1, né? Aqui foi Paul Ricard? Aí foi por Ricardo o teste que eu fiz. Legal. Legal. Pegou a pista inteira com a reta Não, era Mistral, pista não? curta. Era Pista reta, curta, né? não toda, mas era a pista, o clube circuito que eles Ah. falam, mas pegava a reta toda e a curva no final da reta que era quase cravado. Né? É, Mistral, né? Se não me engano, né? Mistral, é aquela rápida pra burro. rapidíssima, né? Muito, muito legal.